Muito bem-vindo a mais um programa Olho Clínico, o que você sempre quis saber sobre cannabis medicinal, com Alexandre Assad, que é advogado e pós-graduando na área. Bom, você acha que maconha e cannabis medicinal são a mesma coisa? É lógico que não, né? Mas para desmistificar e entender direitinho tudo sobre o uso do cannabis medicinal, eu recebo aqui um especialista no assunto. Ele é advogado, pós-graduado em Direito Empresarial e também em cannabis medicinal. Alexandre Assad, muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Prazer é meu, é uma satisfação muito grande de estar aqui hoje com você. Ale, me fala uma coisa, qual que é a sua formação inicial e de onde veio a ideia de fazer pós-graduação em cannabis medicinal? Porque é muito interessante, né? A gente ouve muito falar sobre isso, só que existe todo um processo de estudo para a pessoa de fato entender sobre o assunto e falar e, enfim, atuar com propriedade. Na realidade, o tema é bem mais complexo do que parece, né? Então, a minha formação é na advocacia, né? Eu sou advogado, eu me formei em 98, desde então comecei a trabalhar como advogado, fiz pós-graduação em Direito Empresarial e trabalhei por 20 anos, um pouco mais do que isso até como advogado, né? Por necessidade, eu acabei conhecendo esse universo da cannabis medicinal, por necessidade própria, né? Eu me tornei um paciente. E para me orientar, para saber exatamente o que eu precisaria fazer, eu precisei me instruir, né? Então, eu comecei a estudar, comecei a fazer cursos. Eu fiz um curso, o primeiro curso que eu fiz foi através de uma ONG, né, que chama Movimento, Move Recan. Depois eu vou passar o link certinho das coisas que eu vou falar aqui, né? E essa ONG ela foi fundada por um padre da Zona Leste de São Paulo, né? Falecido por complicações cardíacas há uns 2 anos atrás, mais ou menos, era conhecido como Padre Ticão, né? E ele já ensinava as pessoas a cultivar em casa para fazer o próprio medicamento, né? Para fazer o medicamento para condições que precisavam desse medicamento, né? Então, ele fundou um curso dele, e esse curso era feito em uma paróquia na Zona Leste, né? Até quando antes dele ter falecido, né? E esse curso foi evoluindo, e hoje em dia ele é ministrado através da Unifesp, é um curso online, que passa pelo YouTube, né? Vai ter uma edição nova, inclusive agora no final de maio, né? É um curso que dura 3 meses, né? Então foi o primeiro curso que eu fiz para aprender, né? E depois fiz um outro curso especializado em dor, que é a minha condição, numa universidade israelense, fiz um curso online também, e por fim eu fiz essa especialização em cannabis medicinal. Eu sou certificado pela Universidade 9 de Julho, né? Foi um curso de 1 ano e meio, mais ou menos, e enfim, foi isso. Olha, vamos fazer o seguinte, eu queria que você falasse de uma forma contundente se cannabis, quando a gente fala cannabis medicinal, e maconha é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa? Não. Vamos desenrolar essa história. Cannabis é a planta. Cannabis sativa L, é o gênero, é a espécie, né, da planta, da família das canabáceas, se eu estou falando certo, né? E a maconha, ela é o produto dessa planta. Mas quando a gente fala em maconha especificamente, a gente está falando naquele produto que tem, na maior parte, o THC, né, que é o composto ativo, o psicoativo da maconha. Enfim, da cannabis, que atua né? no cérebro e Sim. provoca alterações psicossensoriais, que, enfim. Exato. Então, Tá. o cannabis é a planta e a maconha é o produto dessa planta. Ela tem diversos nomes pelo mundo, diferentes, tudo, mas a grosso modo é isso, né? Tá. É bom a gente falar isso com detalhes, porque a gente vive um momento em que tabus são quebrados, né? Isso é uma quebra de tabu e o reconhecimento de um princípio, ou de princípios ativos que atuam a favor da saúde da pessoa, foi construído, né? E está sendo, na verdade, comunicado. Como é que surgiu esse movimento em prol da maconha medicinal? Eu nem sei se a gente pode falar esse termo, né? Maconha medicinal.
talvez seria cannabis também, medicinal, né? Também, porque o THC Sim. também é um princípio ativo muito importante para diversas condições, né? Só para destacar os mais importantes, para epilepsia, que você como neurocientista sabe muito bem. Isso eu já vi, criança com difícil controle, assim, usando inúmeros medicamentos, entrando em estado de mal epilético, às vezes, assim, sabe, sem parar, começa a usar cannabis, ou começou a usar cannabis e teve êxito. Isso eu já vi realmente acontecer. Uhum. E, bom, epilepsia, tem mal de Parkinson, o THC ele é um importantíssimo anti-inflamatório, ele tem propriedades anti-inflamatórias dezenas de vezes superiores à aspirina, ao ibuprofeno, inclusive, né? Então, que mais? Bom, o câncer, né? Existem estudos seríssimos feitos desde a década de 70 sobre a atuação da molécula do THC no câncer, né? Ele não só ele produz a apoptose da célula cancerígena, ou seja, ele induz a célula a querer se matar, né? A célula entende que chegou no fim da vida dela e morre, né? Isso é a apoptose da célula cancerígena, né? E também ele atua como um coadjuvante importante, né, para os tratamentos convencionais, né? Então já tem alguns estudos também que demonstram que o tratamento condicional o tratamento convencional de quimioterapia e radioterapia feito concomitantemente com o uso da cannabis, ele é mais efetivo. Entendeu? Não sei se em todos os casos vai acontecer a mesma coisa, provavelmente não, né? Porque o nosso organismo ele responde de formas diferentes, né? Então, mas é uma propriedade muito importante, né? Que não pode ser desconsiderada. Agora, assim, quando o paciente busca, né, uma terapia com cannabis, assim, quando ele decide, como é que funciona esse processo? Né? Eu, do lado de cá, como médico, às vezes vejo, né, existe um perfil de paciente que está desacreditado ou não teve êxito no tratamento convencional e fala, puxa vida, eu estou sabendo que tem isso, será que não é o meu caso? Ou aquele paciente que de cara já fala, não, eu já preferia a utilização de um tratamento mais natural, com princípios que envolvessem, por exemplo, o extrato de uma planta. Né? Só para ficar claro que assim, existem substâncias chamadas endocannabinoides, porque para uma substância ter influência sobre o nosso sistema nervoso ou as células do corpo, ela tem que ter receptores. Sim. Então assim, não tem muita mágica, né? Já existe esses receptores nas células e estruturas microscópicas do nosso corpo, e por isso que quando você coloca a substância, ela consegue influenciar. Sim. Porque se não existisse, se fosse uma coisa totalmente aberrante, sem nenhum link, nenhuma conversa, não teria ação nenhuma. Mas como é que funciona, né? O que um paciente busca, principalmente, quando ele vai por esse caminho? O paciente busca uma chance de ter um tratamento adequado para uma condição, muitas vezes condições raras e que não tem solução na alopatia, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, como você falou, tem pessoas que começam já, né, com a quantidade de informações que a gente tem, né? A pessoa começa a pesquisar e encontra, falou, poxa, será que a cannabis não é legal para esse caso aqui? E já parte desse princípio, né? Já parte dessa primeira opção. Mas nem sempre foi assim, né? E, aliás, isso é assim agora, né? Com a informação que a gente tem, mas antes não era. Então, o que aconteceu? Com isso eu vou responder a sua pergunta anterior também, né? De como surgiu o movimento, né? Em prol da cannabis medicinal. Alguns casos muito específicos de epilepsia, de síndromes que acometeram muitas pessoas e que não tiveram solução na alopatia, elas começaram a buscar essa solução alternativa, né? Pesquisando tudo, foram encontrando relatos e referências sobre a cannabis, né? Porque, não sei se você sabe, mas ela é estudada... bom, para falar historicamente, ela é estudada há milênios, né? Mas, considerando a ciência moderna, houve um cientista que foi a peça-chave para esse desenrolar da coisa, que foi o professor Rafael Mekulan, de Israel, falecido há
um ano, há pouco tempo, agora aos 91 anos, se não me engano, e ele foi o grande precursor dessa era moderna da ciência em prol da cannabis, né? Isso na década de 50, ele começou a fazer os estudos dele, ele tinha amigos na polícia, isso é um fato curioso até, né? Ele tinha amigos na polícia e ele queria estudar os compostos da cannabis, né? Porque era uma coisa que não era mais estudada, né? Porque tinha sido abolido por causa da proibição, né? E ele ligou para esses amigos da polícia dele e pediu, olha, você tem aí um pouquinho de haxixe para conseguir para mim? O haxixe é o quê? A resina, né? Extraída da flor da cannabis, né? Em grande quantidade, é só a resina pura, né? E ele conseguiu esse haxixe, fez umas experiências lá, e um dia ele chamou um grupo de amigos, de família, tudo, e pediu para a esposa dele fazer comida, fazer uns doces, uns bolos e tal, e colocou lá uma quantidade X de haxixe nas coisas, e observou o comportamento das pessoas, né? Então, os estudos começaram assim, né? Esses estudos, né? E depois foram se desenrolando, né? Então, as pessoas, hoje em dia, elas começam a buscar as informações e chegam, né, nesses fatos, né? Fala, pô, será que isso não pode ser legal para minha filha, para meu filho, para mim, né? E, enfim, o movimento começou a surgir a partir daí. Você sabe que dentro da comunicação, uma coisa interessante, bom, você sabe, né, eu trabalhei, todo mundo sabe, né, eu trabalhei durante 2 anos na CNN Brasil como correspondente médico. Tem um correspondente médico da CNN americana, Dr. Sanjay Gupta, que também é neurocirurgião. E ele foi responsável por realizar mais do que um programa, uma série, na verdade, mostrando todo esse processo científico e aplicação em pacientes neurológicos. Você podia contar um pouquinho para a gente sobre isso, porque eu também entendo que isso também foi um divisor de águas, né? Foi. Em termos de propagação do conhecimento médico, do conhecimento científico para o mundo todo. Então, esse médico, ele era cético, né? Ele não acreditava, ele ouvia falar já de casos que envolviam o tratamento com cannabis, e ele era cético, não acreditava, né? E fez um documentário especial da CNN, chamado Weed, vou passar o link também depois, e uma das pacientes que ele acompanhou foi uma garotinha americana chamada Charlotte Fig. Ela tinha uma síndrome rara também, síndrome de Dravet, e ela praticamente não falava, não se mexia, ela vivia tendo convulsões, ela tinha mais de 15, 20 convulsões por dia, né? Então era seríssimo, né? O quadro dela só agravava e os pais começaram a buscar as alternativas e encontraram a cannabis. E foi uma luta incrível para eles conseguirem isso naquela época, né? Conseguiram, na época, no estado do Colorado, a maconha já tinha uma certa legislação favorável, né, à cannabis, né? E eles se mudaram para o Colorado para conseguir o tratamento para a filha. Porque até então eles conseguiram uma ou outra amostra só e não era efetivo. Então depois eles mudaram para o Colorado e lá eles conseguiam um medicamento, né, especializado para ela, né? E ela evoluiu, né, de uma forma absurda, né? Acho que você deve ter acompanhado isso, né? Você viu isso, né? E como ela, isso aconteceu também em diversos outros casos, e temos vários documentários importantes sobre isso, que foi inclusive uma das minhas bases de pesquisa, né, para chegar nessa condição, né, de estudar e ir atrás disso, né? E aqui no Brasil temos um caso de uma menina chamada Sofia, que é filha de um dos fundadores da APEP, que é uma associação do Rio de Janeiro, né? Inclusive tem um documentário sobre ela que está estreando agora, né? Acho que, se não me engano, foi ontem até na GNT, o Outro Mundo de Sofia, e mães de outras
crianças também que fundaram associações e começaram a ir atrás disso, né? Porque aqui no Brasil a proibição era muito mais séria, né? Então, daí, né, responder a sua primeira pergunta, surgiu esse movimento, né, que começou a crescer exponencialmente, né? Agora sim, você como advogado, né, qual que é o caminho mais... É uma situação muito especial que a gente está vivendo aqui, porque você tem formação jurídica e tem uma especialização em algo que a gente está vivendo agora, que estamos na crista da onda, né? Sim. Nesse momento de... Qual que é o caminho mais seguro que um paciente, uma pessoa, né, com uma determinada condição deve seguir para ter o tratamento mais adequado? Eu digo porque, assim, como ainda suscitam, às vezes, dúvidas, incertezas, as pessoas ficam com medo de cair em mão de charlatão, de fazer um tratamento inadequado. E não é porque é natural que vai lá e simplesmente usa qualquer coisa, e aí não tem o resultado, fala que é porque não funciona. Não, o tratamento não foi feito de forma adequada, né? Então, assim, qual que é o caminho mais seguro que o paciente deve seguir? A cannabis é um medicamento, como qualquer outro, né? Da mesma forma que uma pessoa precisa de uma prescrição de sei lá, um Rivotril para ansiedade, né? Ela precisa de uma prescrição também para utilizar o cannabis, né? Nos Estados Unidos se vende CBD em farmácias normalmente agora, né? A pessoa compra pela internet, inclusive THC também, né? Lá, é que o THC é o psicotrópico, o que faz ter alterações neuropsíquicas, podemos falar assim. O CBD não, né? Não tem o CBD não tem propriedade medicinal, atua no corpo, mas não provoca nenhum tipo de alucinação ou de percepção diferente. Né? Não provoca. E o que a lei permite, o que a lei brasileira permite e o que a lei brasileira não permite, quando a gente fala de legislação? Hoje em dia está muito mais brando, né? Então você já pode, um paciente vai se consultar com um médico, né? O médico vai prescrever para ela o tratamento, ela vai pegar essa prescrição, vai enviar para a Anvisa, a Anvisa vai emitir uma autorização de uso, de importação, né? Se for o caso de importar, né? Porque para o uso em si, a pessoa só com a prescrição médica ela já está apta a utilizar, né? Mas ela tem que obter esse medicamento, né? E uma das formas é importar. A gente está falando de Estados Unidos e Canadá, que são os dois países que têm a tecnologia mais avançada, né? Então eles têm os medicamentos mais precisos, né? Então você tem um medicamento com uma quantidade de canabinoides exato, né? Você tem X% de CBD, X% de THC, e o que está ali no rótulo é exatamente o que vai estar no frasco, né? Então a pessoa pode querer optar por importar o medicamento, né? Para ter um medicamento dessa qualidade. Mas ela pode também se associar aqui no Brasil a algumas associações de pacientes que já têm o direito legalmente constituído, né, já foram autorizadas pela Justiça para poder produzir esse óleo e fornecer para os associados, como é o meu caso, né? Eu utilizo um óleo que é da Associação APEP, do Rio de Janeiro, né? Eles têm essa autorização judicial, eles já têm uma tecnologia muito boa para a produção do medicamento e para mim é o suficiente, entendeu? Então o caminho é esse, é se consultar com o médico, ter a prescrição, se quiser importar, Anvisa, em uma semana ela consegue esse documento da Anvisa para poder importar, ou se não, se associar a uma dessas associações de pacientes e para obter o medicamento delas, né? Agora sim, em relação ao cannabis, né, para criança e adolescente, o que você acha? Bom, falando de uso medicinal. Medicinal, exato. Falando de uso medicinal, em algumas condições a criança vai precisar tanto do CBD como do THC, né? Condições que o médico vai avaliar e vai falar, olha, para esse caso, para o tanto de problema que essa criança tem, se você considerar, colocar numa balança o mal que o THC, o que o CBD pode fazer para essa criança no desenvolvimento dela, é irrisório, perto do bem que ele vai fazer, entendeu? Como é o caso dessas crianças, desses documentários, né, dessas famílias que foram atrás, que foram as verdadeiras desbravadoras, né, desse universo, né?
E então, para o uso medicinal, é recomendável a partir do momento que o médico falar, olha, aqui é caso da gente usar CBD, que não tem efeito nenhum psicotrópico, né? Aqui é o caso da gente usar o CBD com um pouquinho de THC, ou mais THC, entendeu? Então é o médico que vai avaliar. Mas, no geral, pode ser recomendável. E assim, todo mundo pode usar esse método de tratamento? Nem todo mundo. Por quê? Nem todo mundo. Cada corpo funciona de uma forma, né? Cada corpo é um universo diferente, né? E você vai levar em consideração muitos fatores, dentre eles a anamnese da pessoa, o funcionamento do organismo, se o organismo vai responder adequadamente ou não, né? Em geral, vamos falar em 90% dos casos, é adequado, né? Uhum. Em alguns 10% não vou ter tolerância ao CBD, e mais comum, né, a pessoa não vai tolerar o THC, né, porque não vai gostar do efeito. O né? que ele está dizendo aqui é de efeito colateral, de situação que piore uma condição de base, né, esse tipo de coisa. Sim. Né? Tem situações que a pessoa tem psicoses, né, Uhum. e que isso ainda não é consenso, né, isso ainda não é consenso, tem estudos pró e contra a cannabis nesse sentido, né. A pessoa tem uma psicose e a cannabis pode tanto ajudar na regressão dessa condição, como também atrapalhar, né? Então tem estudos nesses dois sentidos, né? Para essas pessoas pode não ser indicado o THC e sim só o CBD, ou não, né? Então, tudo é um processo de aprendizado, tentativa e erro, porque não é exato, né? Assim como também não é exato um medicamento alopático. Às vezes, para uma condição que você tem, como é o meu caso, né? Para enxaqueca crônica, né? Severa, inclusive. Você tem medicamentos que vão funcionar muito bem para uma pessoa que para mim não funcionaram, né? E com o cannabis medicinal você teve um controle e qualidade de vida? O cannabis para mim foi um divisor de água, né? Eu simplesmente deixei de ter uma vida que era extremamente regrada, ter uma efetividade muito pequena de um tratamento condicional, e o que significava abdicar de muitas coisas. Por exemplo, ir na piscina do clube com meus filhos, né, num dia de sol. Eu não podia tomar sol. Raramente eu podia tomar sol, porque o sol para mim ele era um gatilho, né, o sol quente, né. Não posso tomar um copo de cerveja, não tomo cerveja até hoje, né. Então, comer carne, comida gordurosa, chocolate, muita cafeína. Então, todos esses são gatilhos que deflagram uma crise de enxaqueca, né? Que, para quem não sabe, não é simplesmente uma dor de cabeça, né? Sim. A dor de cabeça é um mero sintoma da enxaqueca, né? Sim. E a enxaqueca crônica, ela é progressiva, a pessoa vai piorando ao longo do tempo, e eu cheguei num ponto de não conseguir, de ficar trancado no quarto durante dias, né, por muitas vezes, com muita frequência, né, por causa da dor, porque a pessoa não suporta, né, a sensação é de... Vou tentar ilustrar aqui, é desagradável pensar nisso, mas é como se fosse uma faca enfiada por trás do olho, assim, né. Essa é a sensação da dor da enxaqueca, né, a pessoa não... E com o cannabis medicinal você conseguiu o controle dessa situação? Foi 2 semanas depois de eu começar a usar o óleo de CBD, eu comecei a sentir essa melhora, né? Então, eu usava na época, sei lá, 7 ou 8 medicamentos diferentes, desde, né, antidepressivo, eu usava um outro medicamento que é inclusive anticonvulsionante, topiramato, né? Uhum. Eu usava beta-bloqueador para diminuir um pouco a força do batimento cardíaco. Medicamento para o sono, porque não dormia, né? Talvez até por causa dos outros medicamentos. Então,
e entre outros, né? Que quando você usa uma quantidade muito grande de remédio assim, uma coisa vai piorando a outra, na verdade, né? Ajuda por um lado e piora a outra, né? E, na verdade, depois do uso da cannabis medicinal, isso ficou bem mais fácil de lidar. E isso funcionou como uma energia motivacional, né? Sim. Até para você enveredar e estar aqui com a Eu fui gente deixando de agora. usar esses remédios todos, né? Hoje em Sim, dia eu não uso mais. Eu uso de vez em quando um analgésico e só. É isso. Alexandre, olha, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. A gente vai colocar, obviamente, depois o link de todos essas referências que a gente citou aqui. Eu acho que é super importante isso. Então, eu te agradeço muito. Eu peço que você que, né, assistiu a gente aqui, escreva seu comentário, manda sua pergunta. A gente sempre vai estar atento em ler toda e fazer essa interface de comunicação. E principalmente, né, divulga esse vídeo para frente, porque é importante levar esse tipo de conhecimento e de fala. Muitas vezes você vai ler um artigo, você lê um texto, você vê um programa de televisão rápido que simplesmente joga um conhecimento e vai embora, né? E a gente tem aqui a possibilidade, principalmente no Olho Clínico, desse programa que é interativo aqui no YouTube, de ter essa troca e colocar a vida nisso. Então, Ale, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Viu? Eu vou passar os links de documentários importantes que as pessoas que quiserem começar a pesquisar sobre isso possam assistir, porque, assim, a pessoa precisa se instruir, né? Porque não adianta ficar escutando informações esparçadas e ela mesma não pesquisar, porque ela pode encontrar nesses documentários, em artigos que ela encontrar, as soluções para ela, né? E às vezes é uma condição grave, de doença grave, que pode ajudar muito. Né? É isso aí. Muito obrigado, viu? De nada. Pessoal, até a próxima.